Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. É mais um vídeo que o Senhor nos concede, vamos gravar agora. Antes de gravar, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição por gentileza, assista ao vídeo. Caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Compartilhe o vídeo. Vamos levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possíveis. Vamos fazer o vídeo de Jesus andar mais rápido. Tá bom? Deus nos abençoe. Então vamos ao vídeo. Queridos, nós chegamos ao capítulo 9 do livro de Apocalipse, tá? Falamos algumas coisas já sobre selos, sobre igrejas, aquela coisa toda. E quarta-feira nós começamos nas trombetas. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte sobre a quinta trombeta. Lembrando que as quintas, sextas trombetas e sétimas nós temos 3 ais. E essa quinta trombeta é o primeiro ai ainda, tá? Nós paramos no verso de número 6. Eu vou ler de novo o verso de número 6, vou ler até o 12. Apocalipse capítulo 9, versículos 6 ao 12, que diz o seguinte: naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros. Quando muitos cavalos correm ao combate, tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aqui nós terminamos a leitura do capítulo 9 acerca da quinta trombeta. Vamos a alguns detalhes. Eu quero terminar a quinta trombeta hoje em nome de Jesus. Vamos a esse primeiro detalhe aqui. Você já reparou, você que nos assiste, que muitas pessoas, quando chegam a uma situação desesperadora, muitas, não todas, mas muitas buscam o alívio na própria morte, buscam a própria morte, tentam o suicídio ou cometem o suicídio. Para essas pessoas que são fracas, que são desprovidas da presença de Deus na sua totalidade, porque o seu Deus é Deus de vida, não Deus de morte. Mas quem tem Deus não morre? Morre, mas morre na hora de Deus, porque só Deus tem poder para dar e para tirar a vida. Passando disso, não é de Deus. Então, o que acontece? Nós vemos aqui a questão do verso 6, que diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Pessoas vão tentar o suicídio, mas não vão conseguir morrer. Pessoas vão ficar tão desesperadas que a própria Bíblia fala: montes caiam sobre nós, e nada, a morte vai estar tolhida nos seus efeitos. Por quê? Porque o juízo de Deus tem que ir até o final. Veja bem, os homens buscarão a morte e não acharão. Essa frase frisa bem a intensidade do sofrimento. A morte seria considerada um alívio da dor
afligida pelos escorpiões. Jó expressou o mesmo sentimento. Se você for lá e ver em Jó em 3, 20, 21 e 22, você vai ver que Jó teve o mesmo sentimento. Jeremias usou linguagem semelhante para descrever o sofrimento de Judá. Jeremias 8:3. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Como é possível isso? É possível sim, porque o Senhor Deus, Ele tem domínio sobre a morte. Lembre-se que eu falei e sempre falo que o Senhor Jesus, ao morrer, ressuscitou ao terceiro dia e foi ao inferno e tomou de Satanás a chave da morte e do inferno. Meu Deus, o diabo não tem mais poder de morte sobre ninguém. Ah, mas eu sei de pessoas que morreram e morreram com o diabo. É porque elas deram a ele esse direito, delegaram a ele esse direito, desfazendo a vontade de Deus. Quando eu não faço a vontade do Senhor Deus, eu faço a vontade de outro qualquer, e esse outro qualquer chama-se Satanás. Tá bom? Então veja bem, a morte, os gafanhotos do abismo não receberam autoridade para matar ninguém, mas para causarem sofrimento terrível aos seres humanos. Mesmo procurando a morte, os homens não conseguem escapar desta praga. Verso 6:16, capítulo 6:16 fala sobre qualquer coisa. Mas vamos a mais alguma coisa. Os aspectos desses gafanhotos. Eu não sei se você já teve o desprazer de assistir uma praga de gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto aqui no Brasil. Agora é pouco, mas no Brasil era muitas coisas, era muito isso acontecia muito, principalmente na zona rural. E eu me lembro que eu tinha um tio, Valtair, ele plantava a roça de milho dele, e eu ficava lá na casa dele nas férias, e o maior desespero deles é quando chegava a notícia de que tinha uma praga de gafanhoto na região. E quando aquilo passava, não ficava nada em pé. Gafanhotos. E o próprio Joel, o profeta, ele descreve quatro estágios do gafanhoto, tá? Ele fala do gafanhoto, do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor, já falando em demônios. Mas os gafanhotos, eles sempre consomem tudo por onde passam. Só que esses gafanhotos, que a Bíblia está falando aqui nos juízos de Deus, eles têm um aspecto diferente. Se você for ver no capítulo 9, no verso 7, fala o seguinte: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. Você já viu um cavalo aparelhado para a guerra? Quando você puder, bota uma cena do filme Ben-Hur, ou assiste um outro filme, normalmente de capa e espada, que você vê aqueles cavalos, os 300, os cavalos ficam equipados para a guerra, porque eles também precisam ser protegidos. Então, os cavalos são protegidos com determinadas couraças, até na cara deles tem essas coisas, no lombo, para que uma flecha não pare de repente. E esses animais gafanhotos demoníacos, chefiados pelo o rei do inferno, por Satanás, eles tinham esse aspecto, tá? Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes, não era ouro e não era coroa. A visão de João passa-nos essa impressão, mas não era coroa e não era ouro. Era algo parecido com uma coroa e parecido com ouro, tá? O seu rosto era como o rosto de um homem, tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão. Meus queridos, presta bem atenção nessa segunda parte da quinta trombeta. Cavalos preparados para a peleja.
a cavalaria deu uma vantagem enorme aos exércitos antigos, porque eles usavam apetrecho dos cavalos. Está lá em 1 Reis 21, 2 Reis 6,15. Salomão importava cavalos do Egito para fortalecer a defesa de Israel. Está lá em 2 Crônicas 9:28. E aí, que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Queridos, como que coroas parecendo de ouro. Esta é a única vez que a palavra Stéphanos, a coroa da vitória, aparece em relação aos ímpios. Em todos os outros casos mostra a vitória de Cristo ou dos santos. O seu rosto como o rosto de homem, figura de animais ou insetos com características humanas, normalmente sugerem a inteligência. Tá? Estes servos do diabo são seres inteligentes capazes de agir conforme as instruções do seu líder. Satanás liderando esse exército, porque Satanás foi determinado por Deus para cumprir os juízos de Deus na terra. Esse é um dos primeiros ais. Amados, a coisa mais séria do que a gente imagina. Serão tempos difíceis e os inimigos de Deus passarão por isso. Tinham cabelos como o cabelo de mulher e seus dentes como dentes de leão. Você já viu um leão estraçalhando o lombo de uma corça, uma presa ou outro animal? Você viu como ele rasga as fibras do lombo da corça? A corça tem um lombo resistente porque ela corre bem, ela exercita bem a sua musculatura, mas os dentes do leão estraçalham o lombo da corça, que é um lombo resistente. Cabelos como cabelo de mulher. Qualquer explicação reconhece uma criatura estranha. Não são gafanhotos comuns. Os cabelos da mulher representam sua submissão. 1 Coríntios 11:15 nos fala sobre a questão na época da proibição de tosquear o cabelo. A mulher era submissa quando obedecia sobre os seus cabelos. E agora a palavra de João nos traz semelhante ao cabelo de mulher. Estamos terminando, queridos. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm. Queridos, couraças como couraça de ferro. Estes guerreiros do diabo estão preparados para a guerra. Eles têm condições de se defenderem na batalha contra os homens. É claro que os homens vão se defender, mas contra esse tipo de exército, o homem natural não tem defesa. Não tem defesa. O homem natural fica vulnerável às armadilhas, às astutas ciladas de Satanás, e agora fica vulnerável quando os juízos de Deus estão sobre a terra. Não tem homem capaz de resistir a isso se não tiver ajuda de Deus. Queridos, verso de número 10. Tinham ainda uma cauda como de escorpião, e ferrão na sua cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. Você imagina um escorpião, Oh, glória a Deus! Esses animais, imagina um cavalo. Vamos colocar um cavalo no nosso campo de visão. Vamos pensar um cavalo. E de repente ele tem a aparência de gafanhoto. Mas ele é poderoso e tem a força de um cavalo. Ele é encouraçado. Ele tem na cauda uma fisga de escorpião. Ele tem dentes como dentes de leões. E imagine esses animais atacando o ser humano. Queridos, eu não sei se você já foi ferroado por uma abelha, por um maribondo. São insetos pequenos. Tem um ferrãozinho que, olha, às vezes some quando você vai procurar onde ele ferrou.
Olha a dor e o inchaço que causa. Agora imagine esses animais, com esses ferrões igual de escorpião, causando dores no ser humano, e o ser humano não conseguindo morrer, tentando dar tiro no ouvido, não morre, enfia a faca no coração, não morre, nada. Porque o juízo de Deus precisa se cumprir sobre a terra, tá? No capítulo 9, ainda no verso 11, tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Seu pai, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Parece que o anjo do abismo e a estrela caída que recebeu a chave do poço do abismo são a mesma pessoa, Satanás. Se não for o próprio diabo, certamente seria um servo dele para poder fazer outras coisas. Não se esqueça que quando houve a revolta no céu, a Bíblia diz que Lúcifer, que era o anjo, um querubim ungido, que era regente do coral celestial, ele se rebelou contra Deus, e a Bíblia diz que como ele caiu na terra, uma terça parte das estrelas do céu, os anjos eram chamados de estrelas. Uma terça parte desses anjos caídos também ficaram com ele. Então, tudo isso agora está a serviço do juízo de Deus. E isso é apenas o primeiro ai. Porque lá no verso 12, olha o que o apóstolo João escreve: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Quem poderá resistir? Quem poderá aguentar? Não é mais lúcido, não é mais coerente levantar a mão para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas almas, confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador e falar: Senhor, eu quero viver a minha vida eterna com o Senhor. Queridos, como a igreja vai subir, um arrebatamento vai acontecer, mas só vai chegar no céu aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida, aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?